Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para o Padre João, meus irmãos e minhas irmãs, João Batista, como nós ouvimos no Evangelho, e sabemos muito bem, foi o precursor de Jesus. E no tempo do Advento ele é muito exposto na liturgia, porque é ele quem preparou a primeira vinda de Jesus. Mas a sua preparação lá ainda ecoa para nós hoje, que esperamos a segunda vinda de Jesus. Hoje no Evangelho ele manda alguns dos seus discípulos perguntarem a Jesus se Jesus era o Messias ou se eles deveriam esperar outro. E aí Jesus manifesta os assim chamados sinais do reino. Que sinais do reino de Deus, que desde o Antigo Testamento e perpassa no Novo Testamento, são: primeiro, a pregação da palavra. Depois, as curas e os exorcismos. E em terceiro, as curas, os milagres que aconteciam. A pregação da palavra, a libertação e exorcismo e as curas e milagres. Essas três coisas que perpassam toda a palavra de Deus naquilo que é: Deus está, Deus não está. Se não existe pregação da boa nova, Deus não está. Se não existe exorcismos e libertações, Deus não está. Se não existem curas, Deus não está. Porém, João Batista, sabendo muito bem disso, por isso que Jesus dá a resposta para os discípulos de João: ide e falais a ele o que vocês viram e o que vocês ouviram. Aí então cabe a nós nos perguntar se os sinais do reino estão na nossa vida ou não. Por quê? Antes de Jesus, esses sinais não era para todos, era somente para alguns. Mas depois de Jesus, ele se encarnando, esses sinais é para todos e qualquer um ser humano. Mas depende se vamos deixar ou não. Então vamos pensar um pouco. Primeira leitura, nós ouvimos o profeta Isaías da boca de Deus dizendo: eu sou o Senhor, sou eu que faço o céu e a terra, sou eu que faço o dia amanhecer, sou eu que faço a noite escurecer. Ou seja, Deus continua sendo o mesmo. Mas aí, será que Deus é Deus para nós? Vamos começar a pensar. Nós seguimos um caminho inverso do reino de Deus, dos sinais do reino de Deus. Os sinais são: a pregação acontece, ou seja, a palavra de Deus entra no nosso coração,
Quando essa palavra de Deus entra no nosso coração, não tem como o diabo ocupar o mesmo espaço de Deus. Acontecem as libertações. E acontecendo as libertações, acontecem as curas e os milagres físicos, como nós ouvimos no Evangelho, que os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam e os surdos ouviam. Nós fazemos o caminho inverso, nós queremos primeiro ser curados, aí se der a gente vai mudar de vida. E se tivermos tempo, vamos ouvir a palavra de Deus. É por isso que as coisas não acontecem na nossa vida. A dinâmica, a lógica do reino de Deus é: a palavra de Deus tem que ocupar um espaço na sua vida. Quando se fala a palavra de Deus, não é a Bíblia, é o que Deus pede a cada um de nós. Não é apenas leitura da Bíblia, é o que nós sabemos que devemos fazer e o que não devemos fazer. É simples assim. Quando tomamos a firme decisão de seguir o que Deus nos pede, não tem mais como o diabo ocupar o espaço que era de Deus. Ele vai querer ocupar outros espaços, mas as libertações vão acontecendo. Os exorcismos vão acontecendo. Nós não precisamos estribuchar ou sermos possuídos pelo demônio. Não. As libertações que aconteciam e que muitas vezes nós buscamos, não é a libertação de um karma, é a libertação de um pecado que nós temos, de um vício que nós temos, de uma situação mal resolvida que temos. Porque quando se fecha as portas, quando as portas são fechadas, não tem como ele entrar. E só vamos fechar as portas pelas quais o diabo entra na nossa vida quando nós ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática. Aí se eu sigo um caminho de conversão constante, de renúncia do mal e do pecado, você vai ouvir muito melhor. Você vai ver muito melhor. Você vai sentir muito melhor tudo aquilo que vem de Deus. Não queira o caminho inverso. Não queira, num estalar de dedos, todos os seus problemas estarem resolvidos. Não é assim. A lógica dos sinais de Deus não é de trás para frente como nós buscamos. Nós queremos as coisas muito fáceis, mas não é assim que acontece. Eu primeiro permito que o primeiro sinal de Deus aconteça na minha vida. Eu escuto o que Ele quer e cumpro o que Ele me pede. A partir deste momento vai acontecer um combate interior, ou se você preferir, um combate espiritual. O diabo, que até então te dominava, vai ficar muito bravo, porque agora você não quer mais ser dominado por ele. E aí é quando vai começar, pela força de Deus em nós, eu renuncio a Satanás e às suas obras. E quando isso acontece, tenha certeza disso, milagres acontecerão na sua vida. Curas físicas acontecerão na sua vida. Libertações verdadeiras acontecerão na sua vida. Se nós hoje tivéssemos publicado que teríamos aqui uma missa pela cura e libertação, ou de cura e libertação erroneamente publicada, a igreja poderia estar cheia. Mas de quê? De interesseiros, não de verdadeiros cristãos. De pessoas que quereriam vir de trás para frente. Mas os sinais do reino são simples. Ouça a palavra de Deus. Declare cada dia a derrota do diabo na sua vida. E milagres você verá. Porque o Deus que fez lá naquele tempo, continua sendo o mesmo, como está escrito na primeira leitura. Deixe de ser caranguejo, ou deixe de ser aquele que anda para trás. Olhe para frente e siga a dinâmica do reino de Deus, ouvindo e colocando em prática o que você ouve e sabe da parte de Deus. Declare na tua vida
que naquela área, o diabo não vai mais vencer. E milagres você verá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja seja louvado.